Dia 185, Josué, capítulo 6, do 6 ao 27. Josué, filho de Num, convocou os sacerdotes e deu as seguintes instruções: levem a arca da aliança. 7 de vocês levarão as correntes à frente da arca do Senhor. E ordenou ao povo: marchem ao redor da cidade. Os guerreiros armados irão à frente da arca do Senhor. Depois que Josué terminou de falar ao povo, os 7 sacerdotes, levando as 7 cornetas perante o Senhor, passaram e tocaram as cornetas. Em seguida, vinham os sacerdotes levando a arca da aliança do Senhor. Os homens armados iam à frente dos sacerdotes que tocavam as cornetas e o batalhão da retaguarda seguia a arca. Os sacerdotes tocavam as cornetas sem parar. Temos de fazer completo silêncio. Não deem um grito de guerra, não levantem a voz, não saiam palavra alguma de sua boca, ordenou Josué, até o momento em que eu diga a vocês: agora gritem. Então vocês gritarão. Neste mesmo dia, a arca do Senhor foi carregada ao redor dos muros da cidade, dando uma volta completa. Depois, todos se reuniram num acampamento e passaram a noite ali. Josué levantou-se na manhã seguinte, ainda bem cedo, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. Os 7 sacerdotes que levavam as 7 cornetas iam à frente da arca do Senhor. Eles iam andando e tocando as cornetas sem parar. Os guerreiros armados iam adiante deles e os restantes dos homens iam na retaguarda, seguindo a arca do Senhor. No segundo dia, rodearam novamente a cidade e voltaram para o acampamento. Assim fizeram por 6 dias. Na manhã do 7º dia, bem cedo, saíram de novo, só que desta vez rodearam a cidade 7 vezes. Somente neste dia, rodearam a cidade 7 vezes. Na 7ª volta, quando os sacerdotes deram um forte e longo toque da corneta, Josué falou ao povo: gritem, o Senhor entregou a cidade em nossas mãos. O Senhor, a cidade com tudo que nela existe, será destruída, menos a prostituta Raabe e todos os que estiverem na casa dela, visto que ela protegeu os nossos espiões. Ouçam bem, não peguem coisa alguma da cidade, obedeçam, porque do contrário cairá uma terrível desgraça e maldição sobre o acampamento de Israel. Toda prata e ouro, bem como os utensílios de bronze e de ferro, deverão ser dedicados ao Senhor e deverão ser levados para o tesouro do Senhor. Assim, quando os israelitas escutaram o toque das cornetas, gritaram plenos pulmões. De repente, os muros da cidade vieram abaixo. Os israelitas então entraram por todos os lados da cidade, cada qual avançando um ponto em que se encontrava quando os muros caíram. Destruíram tudo o que nela havia: os homens, as mulheres, as crianças, os velhos, os bois, as ovelhas e os jumentos, tudo o que nela havia. Mas Josué disse aos 2 homens que tinham espionado a terra: tratem de cumprir com o que prometeram. Vão e libertem Raabe e todos os que estiverem com ela. Então os jovens espiões obedeceram e tiraram da cidade Raabe com seu pai, sua mãe, seus irmãos e os outros parentes dela,
bem como os bens deles. Eles ficaram alojados fora do acampamento de Israel. Os israelitas incendiaram então a cidade, queimando tudo o que nela havia, menos o ouro, a prata e os utensílios de bronze e de ferro que foram entregues ao tesouro da casa do Senhor. Assim, Josué salvou a prostituta Raabe e os parentes que estavam com ela na sua casa. Eles vivem até hoje entre os israelitas. Isso foi feito porque Raabe protegeu os espiões que Josué havia enviado a Jericó. Naquela ocasião, Josué pronunciou este juramento: Maldito seja o homem diante do Senhor que se levantar e reedificar a cidade de Jericó. Ele preveniu que, quando fosse feito o alicerce, o filho mais velho do reconstrutor morreria, e quando fossem colocadas as portas da cidade, morreria o filho mais moço. Assim, o Senhor estava com Josué, e a sua fama começou a se espalhar por toda a região. Salmos 135. Aleluia! Louvem o nome do Senhor todos os seus servos. Sim, vocês que servem na casa do Senhor e o povo que se reúne no pátio da casa do nosso Deus. Louvem o Senhor, porque o Senhor é bom. Que coisa boa é cantar louvores ao seu nome, porque seu nome é amável. Devemos fazer isso porque o Senhor escolheu Israel para ser o seu povo especial, o seu tesouro particular. É verdade, o Senhor é grande e eu sei que o nosso soberano é maior e mais poderoso que todos os outros deuses. O Senhor cumpriu toda a sua vontade no céu e na terra, nos mares e em todas as suas profundezas. Ele traz as nuvens dos confins da terra, cria os relâmpagos que acompanham a chuva e faz o vento sair dos seus depósitos. Ele matou o filho mais velho de todas as famílias do Egito. Nem os primogênitos dos rebanhos egípcios escaparam. Ele realizou grandes sinais e maravilhas na terra do Egito contra o faraó e todos os seus conselheiros. Ele derrotou muitas nações e destruiu reis poderosos, como Seom, rei dos amorreus, Og, rei de Bassã, e todos os reis das nações de Canaã. Depois o Senhor entregou essas terras como herança ao seu povo Israel. Senhor, o seu nome permanece para sempre. A sua memória será sempre lembrada e respeitada pelo nosso povo em todas as gerações, porque o Senhor defende a causa do seu povo e mostra o seu cuidado e amor pelos seus servos. Os falsos deuses de outros povos não passam de imagens feitas de ouro, de prata, por mãos humanas. Tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouvem, porque estes ídolos não têm vida. Quem faz essas imagens e adora esses ídolos acaba se tornando como eles. Povo de Israel, louve o Senhor. Sacerdote da família de Arão, louvem o Senhor. Levitas, servos e guardas no templo, louvem o Senhor. Todos vocês que amam e obedecem ao Senhor, louvem o Senhor. Bendito seja o Senhor em Sião, a cidade onde o Senhor habita. Aleluia. Salmos 136. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque o seu amor fiel dura para sempre.
Dei graças ao Deus dos deuses, porque o seu amor é fiel e dura para sempre. Deem graças ao Senhor dos senhores, porque o seu amor é fiel, dura para sempre. Louvem o único que faz grandes maravilhas, porque o seu amor fiel dura para sempre. Louvem aquele que criou os céus com grande sabedoria, porque o seu amor fiel dura para sempre. Louvem aquele que colocou a terra sobre as águas, porque o seu amor fiel dura para sempre. Louvem aquele que fez os grandes luminares, porque o seu amor é fiel e dura para sempre. Louvem aquele que criou o sol para iluminar o dia, porque o seu amor é fiel, dura para sempre. Louvem aquele que criou a lua e as estrelas para iluminar a noite, porque o seu amor fiel dura para sempre. Louvem aquele que matou todos os filhos mais velhos do Egito, porque o seu amor fiel por Israel dura para sempre. Louvem aquele que livrou os israelitas da escravidão do Egito, porque o seu amor fiel dura para sempre. Louvem aquele que, com a mão poderosa e o braço forte, livrou os israelitas, porque o seu amor fiel dura para sempre. Louvem aquele que abriu o mar vermelho ao meio, porque o seu amor fiel dura para sempre. Louvem aquele que abriu um caminho para o povo de Israel passar, porque o seu amor fiel dura para sempre. Louvem aquele que afogou nas águas do mar vermelho o rei do Egito e os seus exércitos, porque o seu amor fiel por Israel dura para sempre. Louvem aquele que guiou o seu povo através do deserto, porque o seu amor fiel dura para sempre. Louvem aquele que destruiu grandes reis, porque o seu amor fiel por Israel dura para sempre. Louvem aquele que matou reis poderosos, porque o seu amor fiel por Israel dura para sempre. Louvem aquele que matou Seom, rei dos amorreus, porque o seu amor fiel por Israel dura para sempre. Louvem aquele que matou Og, o rei de Bassã, porque o seu amor fiel por Israel dura para sempre. Louvem aquele que entregou as terras desses povos como herança aos israelitas, porque o seu amor fiel dura para sempre. Sim, como herança ao seu servo, o povo de Israel, porque o seu amor fiel dura para sempre. Louvem aquele que cuidou de nós quando fomos humilhados, porque o seu amor fiel dura para sempre. Louvem aquele que nos arrancou do meio de nossos inimigos, porque o seu amor fiel dura para sempre. Louvem aquele que dá o alimento a todos os seres vivos, porque o seu amor fiel dura para sempre. Sim, deem graças ao Deus dos céus, porque o seu amor fiel dura para sempre. Isaías 66. O céu é o meu trono e a terra o tapete para os meus pés. Que tipo de casa vocês poderiam construir para mim? É este o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas essas coisas e assim vieram a existir, diz o Senhor. A pessoa que me agrada é humilde de coração, se arrepende e treme diante a minha palavra. Mas aquele que sacrificar um boi sobre o altar é como que mata uma pessoa. Se trouxer um cordeiro, é como se estivesse oferecendo um cão. Aquele que traz uma oferta de cereais é como quem apresenta o sangue de um porco no altar de Deus.
Aquele que queima um incenso é como quem adora um ídolo. Estas pessoas escolheram os seus caminhos e têm prazer nos seus pecados. Eu mesmo escolherei o castigo para essa gente. Farei acontecer com eles exatamente o que mais temem, pois quando eu os chamei, ninguém respondeu. Quando eu falei, eles não quiseram ouvir. Em vez disso, fizeram o que eu considero errado e escolheram exatamente aquilo que me desagrada. Ouçam o que o Senhor diz a vocês, que respeitam e obedecem às suas palavras. Os seus irmãos que os odeiam e os expulsam por causa do amor que vocês têm por mim serão confundidos. Essa gente que zomba de vocês dizendo: onde está a glória de Deus? Onde está a sua alegria? Será envergonhada. Que barulho é esse? Que confusão é essa na cidade? Essa agitação no templo? É a voz do Senhor. Ele está se vingando dos seus inimigos. Será que a mulher dá luz antes de sentir as dores do parto? Será que pode dar à luz a um filho antes de lhe sobrevirem as dores? Alguém já ouviu alguma coisa parecida com isso? Alguém já viu algo tão estranho assim? Porque uma nação nascer em um único dia, de repente, ou pode-se dar à luz um povo num instante? Mas é isso mesmo que acontece com Sião. Assim que sentiu dores de parto, ela deu à luz aos seus filhos e surgiu a nova nação. Por acaso faço chegar a hora do parto e não faço nascer? Por acaso fecho o ventre, sendo que eu faço dar à luz? Não, nunca, diz o seu Deus. Alegrem-se com Jerusalém, alegrem-se por ela, todos vocês que amam, cantem de alegria com ela, todos vocês que choram quando ela foi destruída. Alimentem-se da glória que ela tem, tomem por si toda a alegria de Jerusalém, como uma criancinha mama no seio de sua mãe e mata sua fome. A paz transbordará sobre Jerusalém como um rio, diz o Senhor. Darei a ela todas as riquezas das nações como se fossem um rio que transborda. Vocês, os filhos de Israel, serão amamentados por ela, levados ao colo e acalentados em seus joelhos. Eu mesmo vou consolar vocês em Jerusalém, como uma mãe consola seu filho. Quando vocês virem estes acontecimentos, o seu coração saltará de alegria, suas forças vão se renovar como uma planta que cresce viçosa. Todos os servos do Senhor reconhecerão o seu poder, mas ela mostrará a sua ira contra os seus inimigos. Atenção! O Senhor virá como fogo e os seus velozes carros de guerra são como um turbilhão. Ele vai derramar a fúria de sua ira e castigar com chamas de fogo. O Senhor castigará a terra com fogo e com a sua espada, e muitos em todo o mundo vão ser mortos pela mão do Senhor. Os que adoram falsos deuses escondidos em jardins e comem carne de porco, de rato e outras comidas proibidas serão completamente destruídos, declara o Senhor. Eu conheço muito bem os seus atos e suas conspirações. Vou reunir todas as nações e todos os povos. Eles virão e verão o brilho da minha glória. Então estabelecerei um sinal da minha autoridade entre as nações. Os homens que acamparem do meu julgamento serão enviados como os meus
mensageiros aos povos distantes, a Tarsis, a Pu e aos Lídios, países onde há ótimos flecheiros, a Tubal, a Grécia e até as terras mais distantes do mundo, que nunca ouviram falar de mim, nem viram minha glória. Eles anunciarão a minha glória aos povos. De todos os povos, eles trarão de volta os seus irmãos ao meu santo monte em Jerusalém, como uma oferta ao Senhor. Estes serão trazidos para Jerusalém sobre cavalos, jumentos, camelos, em carros e carroças, diz o Senhor. Esses seus patrícios serão como as ofertas de cereais, levadas ao templo nos vasos sagrados durante a época da colheita. Essa é a promessa do Senhor. Eu escolherei alguns desses israelitas para serem sacerdotes e levitas, diz o Senhor, porque assim como os novos céus e a nova terra que eu vou criar serão eternos, vocês serão o meu povo para todo sempre, com um nome que nunca se apagará. De uma lua a outra, de um sábado a outro, toda a humanidade virá e se inclinará diante de mim, diz o Senhor. E todos verão os cadáveres daqueles que se rebelaram contra mim. O seu verme nunca morre, o seu fogo nunca se apaga. Eles causarão repugnância a toda a humanidade.